Valores rumo à sabedoria foi o primeiro vídeo de hoje, né? Hoje é dia 23 de fevereiro. E o interessante é que a crítica que eu falei no vídeo anterior, criticar o seu dia, acompanhar a sua dor até o fim, isso é novidade. Isso é uma novidade, eu não tentei isso não, porque eu vivo realmente de tentativa em tentativa. Né? Tentativa de quê? Tentativa de viver de maneira produtiva. Fazer o que tem que ser feito, é a coragem. Porque num canal como o meu, que se chama Vida Medo, é preciso ter a crítica das ações anteriores para que nós possamos fazer o que tem que ser feito. E no meu entendimento, fazer o que tem que ser feito se chama coragem para fazer. Para fazer o quê? Para entrar num extrato e pagar uma simples conta? Cara, isso... E o que é pior, tendo o dinheiro, não é preciso coragem. Então a coragem não está ligada a fazer, e sim a não fazer certas coisas. Isso é muito novo, né? Isso é muito novo. É como se fosse uma procrastinação reversa, é saber esperar. Então é esperar. Essa é a grande novidade, né? Esperar. E aí vem a palavra ansiedade, que não se aplica nesse caso. Não se aplica nesse caso, porque eu sei que o resultado não virá imediatamente, eu já sei. Mas a ideia é fazer o que a gente tem fé. Eu tenho certeza que... Então agora a coisa muda totalmente de figura. E dá para entender o seguinte, gente, a gente faz o que a gente tem fé. O que a gente confia que dá certo. Que tem certeza que dá certo. Então nós fazemos o que a gente tem certeza que dá certo. Todos os dias. Mas eu não sei se é o dia inteiro. Porque eu também pago minhas contas. Eu pago, não deixo pegar nada. Pago as contas. E eu sei que isso dá certo, eu sei que isso funciona, eu sei que isso é importante na minha vida. Então, eu sei, não tenho dúvida que tem que fazer. Então, mais uma tentativa frustrada de tentar seguir um caminho que vá levar a alguma coisa que funcione. E o tarô já falou sobre isso. Vamos conversar aqui, o nosso correspondente do subconsciente, o tarô de Marcélia. Vamos conversar com ele. Vamos começar aqui pelo Valete de Espadas. Então nós estamos falando sobre valores, aprendendo, dissecando valores. Não valor a valor, mas uma grande lógica que é maior do que isso. Sobrevivência. O que eu quero de verdade? O que eu quero nesse momento de verdade? O que eu quero? Nesse exato momento, o que eu quero? Sobreviver. Isso é tão amplo, né? Sobreviver, cara, sobreviver é uma coisa super ampla, né? É muito... sobreviver, muito amplo. Eu quero sobreviver adequadamente, eu estou em busca, eu tenho uma meta, adequação. Qual é a minha meta? Adequação. Adequação é ficar bem na foto, comigo mesmo. Não, não é nada disso. Adequação é paz. É paz no ambiente. É agir de maneira a obter o melhor resultado possível dentro daquele ambiente. Adequação tem a ver com o ambiente, a ver com o ambiente. O que é possível naquele ambiente? É só o que é possível no ambiente. E lembrando que a única forma da gente estabilizar a nossa energia quântica é através do ambiente. E às vezes não dá. Então tem que ser o mais adequado possível, uma adequação a melhor possível. É isso que é importante. Uma adequação a melhor possível. O que é importante? O que é importante então? O que é importante no ambiente? É olhar para fora e decidir imediatamente o que é importante. Daqui a pouco o lixo vai chegar. O caminhão do lixo vai chegar lá para as 4 horas e
e vamos ter que parar tudo para botar o lixo na rua. E isso vai acontecer sem nenhum esforço, sem nenhuma crítica, sem nada. Eu vou fazer isso, cara. Não é misterioso essa coisa da força e da... É mais uma vez uma oportunidade de aprender mais sobre olhar para fora e perceber o que é importante. E uma outra forma também de trazer a força até os membros que fazem, por exemplo, fazer o que está previsto numa lista de tarefas. Cumprimento da agenda. Então é importante ter uma agenda. Não tem jeito. Então fazer uma agenda é fundamental. Então tem dois tempos. Resolver o que é prioritário, sem agenda nenhuma, e fazer a agenda. Pronto, eu já decidi o que eu quero fazer hoje. Um primeiro passo na agenda é saber isso. Tá legal, tô sabendo. Saber é do nível da consciência. Então, na verdade, eu estou ciente disso, eu estou consciente disso. Não sei. Ah, não, pode... Claro que eu sei. Não sabe, cara. Porque quem sabe faz. Quem sabe faz. Não sabe, não fez. Você sabe explicar. Você consegue explicar. Porque o teu nível de saber, o teu nível de sabedoria está no nível declarativo, às vezes imaginativo, mas não está no nível motor. Então você não sabe de maneira motora. Então tem vários níveis de saber. Uma sabedoria motora é fundamental, uma conexão que chegou até os membros. Como que fazer a crítica leva a isso? Ameaçando os membros. Então quando eu falei no outro vídeo sobre a maneira com que não cuidar da casa das minhas irmãs, isso acaba com meus sonhos, então não acabou. Só acaba nos membros, não tem jeito, só acaba nos membros, porque leva a dor para os membros. Isso é novo também. E levar a dor para os membros é levar um não, é levar, cara, isso faz mal. Então não é bom ficar parado. Esse caminho leva à perdição do corpo. Cara, se eu me sentir assim, eu vou... Isso vai ser um símbolo de que eu não vou conseguir fazer nada na minha vida. Que nenhum projeto meu vai funcionar. E o que é nenhum projeto meu funcionar? É eu não conseguir recuperar as amizades que eu perdi. Cara, isso é tão grave que eu não consegui nem terminar de falar. Não, mas não precisa. Porque chega um ponto que gera uma dor no corpo enorme. E aí o organismo para. Por que para? Porque não é a hora de fazer isso. É a hora de gravar sobre isso. É realmente a hora de gravar sobre isso, de entender isso. De entender mais um pouquinho que tem que levar até o fim. Tem que deixar a dor levar, ouvir a própria dor o tempo todo. Ouvir a própria dor o tempo todo. O tempo todo está em contato com ela e com o mundo externo. Que na prática é o contrário, né? A gente anda olhando para frente, olhando para o mundo, sentindo o mundo e o mundo vai... Não tem outro processo, inclusive. É você se encaixando no mundo, né? Porque o mundo que a gente percebe está dentro da cabeça da gente, fazendo uma pressão eletrostática, porque o que a gente percebe do mundo não é o próprio mundo. Percebemos a luz do mundo. E essa luz do mundo, ela passa no cinema que é a mente. A gente chama de cinema da mente, mas é a própria mente em si. E a mente tem um peso eletrostático. Peso eletrostático, peso eletrostático. É o que entra. É o que entra. E o que entra já passa pelos meus neurônios. Já cria as imagens. Criou as imagens? Interage comigo. E interage comigo de uma maneira muito simples. Eu estou vendo as imagens no cinema. Mas eu estou vendo de uma forma privilegiada. Eu estou vendo de cima, inclusive.
no camarote de cima, e aquilo reage comigo de uma forma. Isso é uma maneira didática de falar, né? Porque o bambu não é oco, então eu tô cheio de energia quântica que se reage com um tanto de energia externa que entrou. Essa energia entrou pelos órgãos dos sentidos. Às vezes a gente sente um arrepio, né? Mas para entrar no organismo é pelos órgãos dos sentidos, não tem outro jeito. Mas o interessante é o seguinte: entrou pelos órgãos dos sentidos, faz pressão sobre os neurônios, pressão eletrostática, neurônio, toalha molhada. O neurônio a gente considera uma toalha molhada. Ele recebe a pressão eletrostática, são as imagens da mente, acrescidas da minha energia quântica, que é a minha própria alma, e gera um movimento, no sentido de resolver a pressão. Então, o movimento é muito específico, ele é um efeito proporcional à causa à pressão eletrostática. Então, isso o tarô ele explica de uma maneira muito simples. Você olha assim e vê, se a gente não raciocina direito, simplesmente não temos capacidade de mudar esse processo. Na verdade, o processo em si não é para ser mudado. O processo não, o processo é certo. O processo em si, ele não é para ser mudado. O processo em si, ele é para ser aprimorado, porque isso aqui tem a ver com o quê? Valores. O que são valores? São grupos de neurônios específicos que defendem a vida. Então, uma palavra é vida. Vida. Tem uns 30 mil neurônios que falam sobre a vida. Pronto. Então, se ameaçou a vida é porque deu choque na vida. Deu choque nos neurônios que cuidam da vida. Ameaçou a vida, tocou a vida. Cara, mas dá conta que tocou a vida? Não, que tocou a vida foi a minha falta de habilidade de fazer a crítica diária do jeito certo. Isso ameaça a minha vida. Acertei uma coisa. A gente sente que acertou, não sei porquê, mas é isso mesmo, cara. Gente, eu tenho que aprender a viver. Aprender a viver, aprender a aprender. Aprender a desaprender. Então agora o conteúdo é sobre desaprendizado. Desaprendizado intenso, porque realmente, pensa numa lógica onde a vida é feita desaprendendo. É mudando valores. Então é mudando valores transcendentes. O que tem de valores transcendentes aqui? Vamos pegar intuitivamente aqui. Valores transcendentes é valores no nível 8. Nível 8, cara, é um nível que é tranquilo, não tem esforço. É natural, isso é natural, isso sai naturalmente da pessoa. A mudança de valores, não é mudança de valores, é identificar o que é importante. Isso aqui é uma pessoa que sabe o que é importante, que é juntar um clipe do chão, é importante. Isso é muito simples para essa pessoa, muito simples. Juntar o que é importante. E aí? A partir desse momento, eu entendo o seguinte, que é importante estar gravando esse vídeo, é importante interagir com o ambiente. Interagir com o ambiente é da vida. É da vida. Interagir com o ambiente é da vida. É a vida que... é a minha vida inteira. E interagindo com a vida inteira, esse é o grande início. E é o fim também. É o início e é o fim. Entender de outras formas também gera conexão com... Como que é com a vida? Porque nós só tem um jeito de viver, olhando para a vida. Olhando para a vida, percebendo a vida para saber até o que a gente precisa e como conseguir. Então, olhando para o lado de fora, olhando para o lado de fora, nós simplesmente evocamos o que é necessário dentro da gente. Mas tem que olhar de verdade, olhar um pouquinho. Olhar e esperar. Esperar está sempre em voga. Esperar, esperou?
Esperou, mas quando você está em conexão com a vida, tá o tempo inteiro conectado com a vida, você não precisa esperar, porque você está sempre esperando, mas está sempre obtendo uma resposta, e esse processo é o tempo inteiro. E aí vem a questão do roubo do consciente, entrando aí devagar. O consciente, o roubo do consciente, o furto. Tem um furto aí, o furto da força. Furto da força certa, furto da adequação. E aí vem então adequação. São palavras importantes, né? Adequação, força. Pronto. Adequação e força. E olhando para fora, porque cada vez mais eu entendo, cada vez mais que a gente concorda, Seminou, gente, basta o Seminou para mudar o nosso destino, mas tem que exercitar. Eu sou um praticante novo do Seminou, eu pratico Seminou há um ano que eu descobri a importância do Seminou, de ouvir de verdade. Eu não ouvia nada nem ninguém. Achava que todo mundo estava falando bobagens, e aí eu queria só interromper as pessoas, ia dar o meu conselho super sábio, mas somente arrogante, sem compaixão nenhuma. O interessante é o seguinte, o Seminou ele é tão incrível que você não precisa nem falar, é só esperar também. É só você olhar para o lado de fora assim, ó, e perceber isso aqui combina, isso aqui não combina. Isso aí, algumas coisas doem. Um quarto desarrumado, dói. De alguma coisa aquilo dói. Então o que mais dói? O que dói mais? Não é o que mais dói, é o que dói mais, que é o que mais dói. O que mais dói, o que mais desarruma a minha vida inteira, não é arrumar minha cama agora. É gravar esse vídeo mesmo. E gravando esse vídeo mesmo, a ideia é que é um vídeo sobre o vivegar. Vivegar é o quê? É saber no nível... Vivegar é saber no nível da mente declarativa. Saber mesmo. É configurar um Seminou, é o início do Seminou. Do sim, não. Do processo de dizer sim e dizer não. Então, mas esse vídeo está tão técnico, né? Está muito técnico, tá para iniciados, né? Daqui a pouco só quem viu os primeiros é que vai poder entender, e não é nada disso, a proposta não é essa. Seminou quer dizer sim e quer dizer não. Sim. Olha, hoje estou no Brasil? Sim. Eu sou negro? Sim. Pronto, isso é o sim. Eu estou na Holanda? Não. Não. Eu estou nos Estados Unidos? Não. Isso é o sim, isso aqui é o não. Então é isso. E simplesmente analisar o que está acontecendo na vida e aprovar ou desaprovar. É ter uma opinião sobre as coisas. Ter uma opinião sobre as coisas. E essa opinião pode ser concordei, discordei, que é não, não sei e sim, está certo. Para mim está certo. Essas 4 opiniões, elas geram as conexões neurais e geram todo o nosso movimento do corpo, da mente, da alma. Sim e não. É compatível? Não é compatível? Não sei se é compatível, mas é interessante. Não sei se é compatível. É compatível, faz sentido. Não encostou ainda uma energia na outra, mas é compatível. Continua muito técnico, mas eu vou sempre explicando, porque tem uma parte que não é técnica. E a parte que não é técnica é a seguinte: siga a sua própria dor. Siga a sua própria dor. A dor tem que ser seguida de qualquer jeito, porque ela vai até o fim. Vai até o fim, sabe por quê? Ela traz a mensagem de um corpo que sente a dor. É a palavra de quem sente. Sim, sim. Mas eu falei que ia trazer o tarô para explicar essas coisas. Agora eu trago, assim, a falta de Seminou, a falta de reflexão. Falta de reflexão é isso aqui, é de espadas ou de paus, sei lá, mas isso reflete a falta de reflexão. Se for de espadas, que eu vou verificar daqui a pouco, é a consequência da falta de reflexão. Se for de paus, é a própria falta de reflexão. Então,
Tanto faz se é de espada, de paus, aqui tem pouco. Precisa demais. É falta de reflexão. Faltando a reflexão, os valores nunca vão chegar no nível 8. Sim, bastou eu esperar por duas cartas do tarô que as coisas elas se arrumam naturalmente. Bastou eu esperar. A conexão é feita, basta eu esperar. Se eu pegar as duas assim, as duas e colocar aqui assim, eu também posso fazer essa conexão assim também. Fiz, apontei uma para outra. E é isso, não tem mais como. A falta de reflexão, ela simplesmente diz que não tem como fazer. Não há como fazer se a gente não refletir direito, né? Então deixa eu pesquisar aqui a carta para eu aprender algum padrão que me possa diferenciar as cartas de paus as de espadas, por incrível que pareça, tem uma espada desenhada, na grande maioria delas, né? Mas algumas me confundem. Vou botar várias aqui ao mesmo tempo, porque a grande maioria tem espadas aqui desenhadas. A grande maioria tem espadas mesmo. Pois é, por que eu confundi então, né? Não entendo não. Vou verificar isso, hein? Vou verificar isso, porque algumas não têm espadas, ó. Algumas não têm espadas, interessante. Vou verificar isso. Tarô de Marcela, então, isso aqui é de espadas, inclusive tem uma espada enorme no meio. Isso aqui é de paus. É de paus, não tem espada desenhada, então pode ser de paus, hein? Então vamos ver. Mas já está, é algo que já está organizado. Mas uma coisa importantíssima é sair da roda da fortuna e sair da incerteza. Então começa na minha vida com uma incerteza. Essa dúvida é a própria dor. Eu começo com a dor, cara. E a dor ela leva é o próprio choque, é a própria imagem que é excessiva. Não. A dor acrescida da minha atenção, a dor já pode até doer, né? Mas a ação começa comigo. Com a minha atenção, quando eu interajo com a dor, eu começo a agir. Então vai a dor e a minha energia quântica, vai todo mundo gerando força. Todo mundo gerando força, todo mundo gerando força, todo mundo gerando força. O que é isso, força? Isso aqui é o 6 de copas. Vai descendo, porque é isso que eu quero hoje. Eu quero força para fazer o que é certo. Uma coisa eu já fiz. Já marquei o serralheiro para sexta-feira. Tá faltando muito ainda, porque hoje eu tenho que montar uma listinha enorme. Começar hoje a montar uma listinha enorme e raciocinar em cima dessa lista. Então, o raciocinar em cima da lista é o quê? Olhar para a própria lista, ver o que combina, o que não combina, estabelecer uma conexão entre as próprias atividades da lista. Uma tem que pedir a outra, geralmente. Então isso fala de organização do meu tempo. Então é a administração do tempo. Estou cuidando do meu tempo, da minha agenda. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Olhando para fora, olhando para as cartas, percebendo o que tem que ser percebido, a gente observa que tem que seguir realmente uma sequenciazinha para poder falar pouco, porque quando a gente pega o tarô, são vídeos de 1 hora, cara. Porque hoje a minha ação ainda é deficiente, é uma ação deficiente, é uma ação que combina com esse nível aqui de... Claro, eu não tenho feito a carta, né? A crítica da vida. Então isso aqui se coordena totalmente. Totalmente, olha, reflexão 3, a gente vive errando na vida, então não tem como. Então, gente, isso aqui eu rodei uma técnica de PNL usando carta do tarô.
integração de partes conflitantes, o nome é esse. Tá? Porque como eu sou trainer de PNL, então a gente tem que... E eu me sinto ridículo com isso. Porque quando eu falo, cara, eu sou trainer de PNL, porra, então por que eu não resolvi isso ainda? Por que eu não resolvi isso ainda, cara? Por quê? Porque eu estou resolvendo agora. Porque eu estou encarando agora. Porque isso está doendo agora. Isso é prioritário por quê? Porque está doendo agora. Está doendo não olhar para fora, está doendo muito. E quando dói muito, a gente fica atento a isso. A gente olha para isso e o olhar é para agir. Porque a gente fica de olho na vida toda, né? De olho na vida toda, apagando o incêndio, que na prática é olhando e comandando os neurônios para que eles possam agir e trazer a energia quântica que a gente precisa o tempo inteiro para se estabilizar quanticamente, estabilizar a nossa alma. É isso que a gente faz. Essa é que é a ideia de você simplesmente olhar para a vida e sair falando, né? Uma vida que sempre foi de pouca reflexão. Mentira, mentira. Uma época eu refletia bastante, conversava, eu escrevia diário e parei. Não é nem arrependimento, não, é priorizei parar. Porque o meu nível de sabedoria, pelo menos declarativa, era que eu precisava fazer outras coisas e não dava tempo de... Cara, não dava tempo. Não dava tempo para não dar tempo. Só dava tempo para sofrer. Eu já escrevi isso várias vezes. Olha, a gente nunca tem tempo para se curar, a gente só tem tempo para sentir dor. Sempre. Isso é uma frase clássica dos meus vídeos, né? Não vou escrevê-la de novo. A gente só tem tempo para sentir dor. Sentir dor, a gente tem tempo, só que acompanhar a própria dor, e a dor é a própria cura, porque ela indica o que tem que ser feito, é o que é importante. Mas tem um senão que a gente tem que conversar, porque à medida que a gente conversa, a gente vai seguindo a própria dor, e a própria dor diz, cara, no início dói muito não seguir a própria dor, a gente tem medo de encarar a própria dor, dá medo, pô, vai doer. Mas a própria dor é a saída. A luz no fim do túnel é através de um túnel de dores, cara. E a luz no fim do túnel é aquela que pressiona o neurônio para agir. É um trem de energia eletrostática que é a alma. E esse trem pressiona os neurônios, vai pressionando os vagões. É como se fosse um trem que andasse de ré. E vai empurrando, e lá na ponta está a ação física, a ação no mundo de ouros. Então a ideia é o seguinte, que aprenda a raciocinar e a lidar com seus valores. E talvez a chave seja essa. É fazer uma lista realmente do que mais vale. Eu já tentei fazer isso uma vez, mas é saber, é esperar, é conversar. Conversar sobre a lista, inclusive, e vai identificar no nível declarativo, o que é mais importante, é fácil. Levar a ação a cabo, levar a energia eletrostática até o último neurônio necessário para resolver, é que são elas. Aí é preciso de sabedoria, no mínimo declarativa, para fazer isso. No mínimo de ressonância. Então ressonância é um caminho. Ressonância de quê? Ressonância dessa crítica mesmo, tem que fazer sempre. Seguir a própria dor, nem que seja uma dorzinha de nada. Reclamar com Deus, assim, Deus, computador Deep Blue, não fiz de novo, o que houve? E ele diz, cara, tem que estabelecer essa fiação direito. A fiação, a energia eletrostática, estabelecer um neurôniozinho para cá, olha, traz um neurôniozinho para cá. É isso que tem que ser feito. Mas eu nunca fiz isso. Tem coisa que eu nunca fiz. E tem coisas que já estão prontas e são mal utilizadas. E eu não sei nem falar sobre elas direito, porque eu já li tanta coisa hoje sobre várias coisas. Meu consciente está tão bombardeado de coisas.
Não. Na verdade é o subconsciente que está bombardeado. Que ele está processando outras coisas hoje. A vida dá até sono. Quando ele processa um monte de coisas, e processar é guardar. Ele dá uma adormecida meio na gente, aquela lombeira de depois do almoço. Para que nós possamos então agir, conversar sobre vários temas e entender que que a gente não consegue fugir das mesmas regras, valores, valores, valores. Então, ser um aprendiz de valores vai tornar qualquer pessoa um adulto no mundo de ouros. Vai fazer o que tem que ser feito. É aquele jovem senhor de 60 anos que cumpre tudo o que promete. Não é aquele político mentiroso, não. Ele faz um planejamento e consegue cumprir. É esse jovem de 60 anos, que no meu caso, o meu planejamento é esse, né? Porque eu já senti que para aprender isso, então por enquanto eu vou pagando conta, indo no médico e tal, mas vou te falar, eu não sabia que eu tinha que aprender durante tanto tempo a conversar com o tarô, a jogar o tarô para estabelecer as linhas da vida, O que é estabelecer as linhas da vida? Linhas da vida são as linhas neuronais que vão nos levar a agir adequadamente no ambiente de ouros, no ambiente do vil metal. As linhas da vida. Linhas da vida. Estabeleça bem as linhas da vida. Tá? E aí sim, olhando para fora, é a melhor maneira, a maneira mais rápida, a mais fácil, inclusive, de saber. Mas olhar para fora é estar em comunhão com a vida. Comunhão com o mundo, comunhão com a energia. Você viver no mundo. Não ficar como um ermitão dentro da própria mente, ruminando a própria mente. Não, é perceber tudo que a mente está desenhando. Então, morar na própria mente é morar em uma parte do filme. É não querer ver o filme todo, é olhar para outra coisa. Mas fazer isso tem a ver com o que a gente acha importante da vida. E entender o que a gente acha importante é... O telefone tocou, a vida invadiu, era minha irmã voltando no médico, então tem que parar, porque a vida invade, você ouvir a vida e não ficar absorto nos próprios sentimentos, absorto, remoendo aquilo, meu Deus, é como eu estou sofrendo demais. Gente do YouTube, me ajuda, eu estou sofrendo. Então, assim, cara, você está sofrendo, mas você tem que olhar para a rua para atravessar a rua. Senão você vai morrer. É a história muito fácil, né? A conexão com a vida. Então você, cara, você pode estar chorando, pode ser o que for, mas aí você olha para o outro lado da rua para atravessar. Se isso não ocorrer, você está muito doente. Você desistiu de olhar para fora. E aí, um episódio intenso de depressão. Você saiu do mundo, você se afastou, você se separou e ficou só com a própria dor, só com a própria dor. Só isso. E aí você precisa de ajuda profissional mesmo. Procure um psiquiatra e depois um psicólogo. Um psiquiatra que tenha alguma formação, por exemplo. Você imagina um psiquiatra que seja um psicanalista. Cara, esse cara é muito bom. Porque ele trata realmente da causa, e a causa está na psicanálise, sempre. A psicologia ela está um pouquinho além disso, porque a causa, no nível declarativo, está na psicanálise, mas no nível conjuntural está na TCC, na Gestalt, na percepção do ambiente, das coisas que não são faladas, no encaixe imediato. Então, faça terapia com quem você quiser, mas é uma boa combinação. Um psiquiatra com formação psicanalítica é muito bom. É muito bom. Pode ir. Agora, se o sujeito for ruim, se for uma pessoa ruim, tudo que ele vai fazer vai ser meio ruim também. Cuidado com isso. Então tem que ser um cara que saiba escolher. Mas uma boa dica é um psiquiatra com formação psicanalítica, uma formação... Jung é uma formação espetacular, eu sou fã de Jung, e inclusive tem pós-graduação em Jung, porque eu sou psicólogo, então não vou fazer psicanálise tão cedo. Não sei, acho que nessa existência não vai rolar, não dá tempo, eu tenho outros planos. Psicossomática, com certeza vou fazer, porque cada dia mais
eu fico intricado com a capacidade do corpo de responder à intenção. E é um outro trabalho, né? É um outro trabalho, são outros vídeos, é uma sequência de vídeos que a gente ainda vai fazer. Talvez quando eu estiver fazendo pós-graduação em psicossomática, porque isso está previsto para mim, está na minha vida. Não sei se está agora, não sei se está depois, mas está na minha vida. Por que eu falo isso? Tudo é valores. Não apenas valores, é quando você olha o grande quadro da sua vida e vê que alguma coisa se encaixa. Em algum momento aquilo se encaixa. E tem conflito, claro. Várias coisas se encaixam, mas o conflito ele vai sendo resolvido pela intenção maior. A interação com a vida. Quando a vida vai interagindo, você muda. E de repente eu vou fazer um curso de astrologia. Um curso online de astrologia, cara. Só para entender algumas coisas e gravar mais vídeos sobre outros assuntos. Não, eu vou dizer na verdade o que está rolando. Eu quero conhecer outras pessoas com vibes diferentes, com assuntos diferentes, para que a gente possa trocar e ter até um debate. Vida-medo com um astrólogo, por exemplo. Vida-medo com uma pessoa que joga tarô. Entrevistar essa pessoa, fazer um contato com um youtuber que joga tarô, por exemplo, e interagir, convidar para conversar e fazer uma live, entrevistá-la. É bacana, é interessante, é pensar como a pessoa pensa na vida usando o que é uma vida de um praticante de tarô, o que mudou na sua vida. Pronto, são ideias de interação com outras pessoas pessoas que eu acho interessantes. Muito legal, muito legal, muito legal. Tá bem? Então, o fundamental aqui é transcender, mudar valores, matar valores velhos, valores instrumentais para chegar na pirâmide de Maslow. Valores instrumentais para chegar na pirâmide de Maslow. É para isso. Com certeza é para isso. Ó, a vida chamou, deve ser consignado. Vamos ver, vamos ver. Tem sempre alguém que liga e quando eu atendo desliga. É negócio de empréstimo, essas coisas assim, horrível isso. Então a ideia é muito interessante, né? De você trocar com pessoas que têm algo para trocar, é diferente, astrólogos e tal, muito legal. E tem essa coisa do YouTube que possibilita você fazer uma entrevista, conversar com a pessoa. É muito bom. Por que não? Por que não? Tem que saber fazer isso, né? Eu não sei fazer. Então são coisas que a gente tem que estudar, né? Estudar. Aproveitar que eu estou gravando, vou dar um pause daqui a pouco, depois de explicar essa coisa explicar para mim. Deixa eu lembrar para quem já me assiste que isso é um canal de busca. Não é um canal de receitas. Não é um canal de receitas. Olha, o cupcake, você tem que ter uma forma, você vai aquecê-lo a tantos graus e vai fazer assim. E a pessoa demonstra. Eu faço a mesma coisa, só que eu busco. Eu tenho uma busca e mostro um produto inacabadíssimo. A porcentagem do que eu cumpri na minha agenda. É isso. E você cumpre a agenda toda? Você sabe fazer bem a sua agenda? Ensine alguém e ensine a mim. Ensine a mim. Grave um vídeo resposta para fulana. Olha, eu vi o seu vídeo, eu gravei esse vídeo aqui e botei no seu comentário, olha, gravei um vídeo respondendo exatamente o que você falou, sobre o que você falou. Gravei um vídeo resposta e pronto, e aí? A pessoa vai acabar vendo, né? E a gente tem que elogiar o trabalho de uma menina, Magic Oracle. Ela faz umas previsões, umas análises muito sensíveis, muito bacana. Eu vou assistir um vídeo dela daqui a pouco, eu vou dar uma parada mesmo, porque o tarô já me explicou muita coisa agora sem eu saber. Essa carta aqui, só de você olhar, fica olhando assim para uma carta, dá uma olhadinha para uma carta assim, dá uma olhada, só olhar. Olha uma carta, só olha.
E quando o teu subconsciente quiser, ele vai dizer, já tá bom, você já viu. Como? Como atingir isso aqui? Pronto, o teu subconsciente já quer. Me interessa realmente a ação transcendente. Uma ação transcendente é uma ação que simplesmente consegue fazer o que é certo o tempo todo. Então o sujeito tem coragem o tempo todo. Ele não é brabo, ele não é valente, ele não bate em 10, não, ele tem coragem de abrir mão, coragem de reiniciar a vida após se separar de alguém, após ser desligado de um curso, após ser reprovado, após ser rejeitado pela vida de alguma forma. Ele tem coragem. Coragem de se refazer, essa é a ideia. Essa é a pura ideia, a simples ideia. Através da reforma dos valores. Cara, mas é a reforma de que valores? Tudo é Maslow, né? Tudo é pirâmide de Maslow. Tudo é para atingir, no final das contas, as necessidades fisiológicas. Então a gente tem que desenvolver autoestima, se associar com pessoas boas, conversar com pessoas interessantes. Então tudo para que, ao final das contas, a gente tem que ter lazer, tem que ter, ao final, para que a gente possa comer e beber e dormir e ter saúde e só. Bom, mas eu gosto do meu filho e tal, não sei o que, o seu filho, além de ser a sua carne. Não, meu filho é adotado. Tá legal, ele é adotado. Ele leva o seu legado, o seu ensinamento. Então alguma coisa sobrevive, alguma coisa sua sobrevive nele. Essa é a ideia, alguma coisa sua sobrevive nele. Esse é o pensamento. É esse que é o pensamento. Cara, eu estou muito afim de conversar com essa menina. Eu vou assistir outro vídeo dela, porque ela tem uma vibe que me interessa. E eu vou botar nos comentários de um vídeo dela, colocarei o link do meu vídeo para ela ver, né? Então, olha, a vida está invadindo. Tem a vizinha que está conversando alguma coisa aqui. Admiro muito o que ela fala. E ela fala com muita propriedade, muita facilidade. Ela joga, cara, já vi ela embaralhando um baralho de tarô muito rápido. Pá, 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 e vai falando carta por carta, assim, uma fluidez de quem não está fazendo nada. Ou seja, já é natural para ela. Então ela tem tempo, né? Para mim, é natural? Não exatamente. Eu necessito disso para que eu possa migrar de uma ação, de uma força bem intencionada. É isso aqui, uma força bem intencionada. Está na direção certa. Olha, Otelo, o caminho é esse. Isso aqui é uma força de 10 a 1, ou de 1 a 10, nota 5. Então, olha, você já está com nota 5 hoje. Está bem intencionado, está na direção certa, gafanhoto. Aprendiz, aluno, jovem, que é aquele jovem, então. O valete de espadas é um cara, então, que está, olha, usando aqui a PNL, outra técnica. Ó. Isso aqui é integração? Não. As duas cartas estão se procurando lá na minha mente. Ó. Então, estão se procurando na minha mente, de acordo com a intenção. Qual é a minha intenção? É integrá-las. Ó. A intenção é integrá-las. Já chegou perto, está faltando. A intenção, gente, a intenção tem um poder aqui que vai mudar a vida de todo mundo. E é a intenção mesmo que muda a vida de todo mundo, cara. Pronto, integrou. Da seguinte forma, quem estuda os valores acaba, no mínimo, tendo valor, uma força 5. Ou então, se eu posso falar assim, cara, no mínimo você tem que ter uma força 5 para estudar valores. E o que é a força? A força é a própria dor, né? A força é a própria carga eletrostática que pressiona. Então, existe a pressão. Então, quem tem pressão, segue a direção. Só segue a direção quem tem pressão naquele sentido. É a dor. É a dor. Essa é a dor. Essa é a dor. E aí sim, quando o estudante de valores, só o estudante de valores consegue, porque o rei de ouros,
que é a ação perfeita no mundo, no mundo, no mundo externo, no reino, só ele conseguirá, só estudando valores que a gente consegue, um dia atingir um reinado em ouros. Quem sabe aos 60, né? Mas, poxa, eu queria que desse tempo para fazer o que é necessário esse ano, né? Esse ano, as duas cartas, esse ano, não sei se vai dar. Mas esse ano eu vou conseguir alguma... Pelo menos no que é perigoso vai dar sim. No que é perigoso vai dar. Ou seja, o que é urgente vai dar. Agora o que é estratégico, aprimoramentos, não. Esse primeiro ano é só o que é perigoso. Nós vamos gerenciar na vida só o que está pegando mais. É o que está machucando, é a ponta, é o calo, é o prego que está no sapato. Tirando esse prego, no ano seguinte vamos começar a estabilizar a situação. Após estabilizar a situação, vamos começar as melhorias no ano seguinte. E vamos avançar no quarto ano. Avanço, é aprimoramento, é. E aí vem as mudanças. No quinto ano, sim. Reestruturação completa da vida. Da vida toda, reestruturação completa da vida. Total e completa da vida. Como é que eu sei disso? Sabendo. Eu fiz um plano no início do ano. No início do ano passado, eu fiz um plano com as cartas de tarô e elas pavimentaram um caminho para mim. Um caminho possível dentro do que eu me propus. Tenho que refazer esse caminho de novo? Sim e não. Por quê? Eu contava, por exemplo, que a minha mãe fosse ficar viva mais 2 anos. Não está mais. Ela está, na verdade, minha mãe nunca morreu, né? Mas ela está num formato quântico agora. Porque, no meu entendimento, a alma é uma energia quântica e isso também faz parte, hora comercial aí, hora comercial, da série. Isso é uma temporada inteira, deve ter uns 5 ou 10 vídeos mesmo, de 30 minutos. Eu me inspirei na Netflix, que eu vi um filme agora, e eu acho que tem que dividir em episódio mesmo. Episódio 1. É uma temporada para falar sobre o eu quântico da alma. Porque é muito detalhezinho e é um assunto tão sensível que eu já conversei com pessoas muito legais, pessoas que eu amo, e eu queria que elas entendessem mesmo. Entendessem mesmo. E olhando, eu acho que esse vídeo tem que terminar logo agora, mas é bom revisar. Olha, revisar saltado, assim, sorteado. Não adianta. Exercitando aqui um seminal instintivo. Não adianta deixar de fazer a crítica diária. Diária, semanal, a crítica, de preferência diária. Quando a gente erra muito, tem que corrigir muito. Esperar para que o sim e o não desçam até o nível do corpo. Esperar. Ou estar em comunhão com o saber, que ao mesmo tempo falando e esperando. Ah, mas isso é para quem já treinou um pouco, gente. É falar e esperar o tempo todo. É ter assunto para a vida inteira. Mas a primeira coisa que é dita é: olhe para fora, porque senão vamos cair na roda da fortuna mesmo. Porque as contas elas não esperam, as relações elas não esperam, os empreendimentos não esperam. Quem sabe daqui a 1 ano uma empresa grande vem aqui querendo forçar a barra e comprar esse terreno aqui. Coisas que acontecem porque a vida não espera. O Brasil, como é que vai estar? Me desculpem os otimistas, mas eu não tenho boas previsões, não. Assim, só de olhar eu já entendo que é preciso até entender até uma forma de vender. Porque talvez as empresas que possam comprar sejam até estrangeiras. Mas isso é conversa então para política, né? Um outro tema de política. O que interessa é
Sem olhar para fora, a gente cai na roda da fortuna. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. A gente não sabe se vai subir, se vai descer. Sem olhar para fora, não tem como. Mas só tem um jeito de olhar para fora, e essa é uma palavra que não entrou no vídeo, está entrando na revisão geral. Responsabilidade e coragem de abrir mão de coisas. Abrir mão de coisas, mas para abrir mão tem que olhar para o todo. Olhar para o todo para poder abrir mão e fazer só o que dá conta. Coragem também é isso. De abrir mão. Abrir mão até do que é perigoso na vida, que pode ser prazeroso, mas a coragem de abrir mão. É importante. E quem fica esperando, olhando e esperando, sabe do que está falando e aprende com isso. Porque esperar conecta dentro do corpo. Então, o verbo esperar é um verbo ativo, né? Eu estou praticando a espera o tempo todo para não cair aqui. O tempo todo para não cair aqui. Porque a vida te oferece coisas às vezes, né? E às vezes a gente erra. Isso aqui é ação no nível de ouros errada. Querendo acertar, a gente erra muito. Querendo acertar, de 1 a 10, a gente tira 4. Tirando 4, às vezes a gente cai na roda da fortuna. Então, olha, o erro e a roda da fortuna, eles estão ali, ó. Estão ali próximos, ali. O erro e a roda da fortuna, você não sabe o que vem primeiro, porque você erra e vai errando até que as tragédias aconteçam. Através de um erro, outro, a ressonância do erro acaba por gerar tragédias. Versifiquei a integração que foi feita. Versifiquei a integração que foi feita. E de outra forma também, ó. Daqui a pouco, ó, a relação. Quanto mais e quanto menos, menos. Quanto mais, mais. A hora da fortuna ela não acontece antes. Não acontece antes. Outra combinação com a roda da fortuna interessante é com isso aqui, ó. Aqui é o ambiente externo, a roda da fortuna, as empresas agindo, greve dos caminhoneiros, é a conjuntura internacional, é a Covid. Isso aqui, qual é a relação com a sabedoria do mundo externo? Nenhuma. O rei de ouros, ele sabe dançar com isso aqui. Ele dança com isso aqui. Mesmo com a roda da fortuna, ele não se abala, ele está sempre ali, ó, mas ele que influencia a roda da própria fortuna. Então isso é uma forma também de brincar com as cartas do tarô e integrar no nível já pré-material, porque eu não falei nada, eu só versifiquei o que já estava sendo integrado já na minha mãozinha. Isso me dá vontade de fazer conta, né? Pegar aqui, ó, e o valete de espadas? Ele se combina bem, né? Já integramos com a ação. Uma ação bem intencionada é quem estuda, quem trabalha nisso, quem se esforça com isso é que consegue agir, né? Agora vamos fazer uma combinação, no mínimo, interessante, ó. Aqui, ó, rei de ouros cheio de erros, não combina. Não combina. Deixa o subconsciente mostrar que entendeu. A minha mão está se movimentando assim, com leveza, porque eu já tenho a prática desse exercício. Mas você pode fazer. Deixa as duas mãos paradinhas assim, ó, e elas vão começar a se mexer, e vão dizer, olha, não tem nenhuma correlação, porque quanto mais se erra, pior o desempenho de uma pessoa, ela nunca vai chegar a ser o rei de ouros. Mas quando menos se erra, mais a pessoa vira o rei de ouros. Então, ó, quanto menos erro aqui, ó, menos erro, mais a pessoa continua. E para se manter no nível de rei de ouros, o erro tem que ser... Então aqui você conta uma história. Uma pessoa que errava muito. E ela simplesmente não tinha um domínio da sua vida. E quando ela passou a aprender, passou a estudar, ela simplesmente
conseguiu dominar as suas coisas, conseguiu ter coragem, e aí a vida dela mudou. Ela não mais ficou na roda da fortuna, ela simplesmente conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu exatamente o que ela queria. Sabe por quê? Porque ela dominou a própria força. E ao dominar a própria força, ela saiu da roda da fortuna e conseguiu, então, ter um bom desempenho em tudo que ela fazia, no trabalho, nos estudos, tudo que era externo, ela brilhava. Eu conheço uma pessoa assim, que ela brilha, é uma pessoa brilhante que ao dominar a sua própria força irá brilhar ainda mais. Estou torcendo, estamos trabalhando, ela também está trabalhando do jeitinho dela para que ela possa desamarrar tudo que está amarrado. E montando uma outra história uma pessoa que simplesmente só errava. Errava e ficava triste porque ele estava sujeito à roda da fortuna, às contas, nada dava certo para ele achava que tudo era conta do azar. E ele começou a estudar. Estudar por que ele fazia determinadas coisas. E à medida que ele ia compreendendo, à medida que ele ia estudando, ele se comportando como valete de espadas, descobriu que a questão estava nos valores. E ele foi amadurecendo, deixando de ser valete, deixando de ser um jovem. E ele foi amadurecendo, e aí ele parou de se achar um azarado e aí começou a ter sorte, porque aqui também é sorte, é fortuna. Começou a ter sorte, e sorte hoje, sorte amanhã. Quando ele viu, não era sorte, é porque ele tinha começado a agir certo no mundo. Agindo certo no mundo, a gente não precisa de tanta sorte, precisa da proteção divina, claro, cada um confia no seu Deus, mas ajuda a Deus, ajude o seu anjo da guarda, amadurecendo, sabendo agir. E aí sim, ela migrou do erro e da pouca sorte, para muita sorte, eficiência. Mas a eficiência veio com o tempo. À medida que ela foi trabalhando, foi estudando, foi vendo tudo que ela podia fazer, ela se tornou muito eficiente, que era além do eficaz. É o eficaz com calma, com tranquilidade, com paz, com alegria, com muita tranquilidade. E aprendeu a raciocinar. Ele saiu do nível 3, foi para um nível elevadíssimo de raciocínio e parou de errar. Descobriu que a questão estava com ela mesma, que para que ela pudesse ter uma sorte de verdade, ela precisava, uma sorte de verdade, precisava errar menos, precisava saber como agir, precisava, no mínimo, amadurecer. O amadurecimento, então, vem se coordenando. Então, agora aqui, ó, fazendo a PNL, integrando os dois, a relação entre os dois, ó. E lá, pronto, os dois andavam juntos. Quem assume, quem amadurece, quem assume a própria vida, não teme a roda da fortuna. Por quê? Porque ao contar histórias repetidas vezes, a gente também integra, e num nível bem mais profundo, né? Eu olhando, também uma outra forma de trabalhar é olhar a roda da fortuna. Olhar a roda da fortuna, vamos olhar a roda da fortuna. Amadurecimento, só vem isso, porque está integrado. E deixa a palavra-chave ir, deixa o corpo com uma mão só. Vai fazer o quê? Vem pro lado de cá. Agora vem pro lado de cá. E também é uma forma de mostrar, o organismo está mostrando, cara, você tem que melhorar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você está com medo. E você simplesmente, olha esse gesto aqui. Tem tanto conhecimento, você não precisa ter medo de nada, só se organizar, organização,
Organização te tira do azar. Organização te tira do azar. E é a crítica diária que vai te dar isso. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias uma crítica. Então tá aí, o caminho é... E aquele plano inicial? Aquele plano inicial ele se adapta. Ele se adapta todos os dias. Então agora eu ia fazer psicossomática, eu vou fazer astrologia. Será que eu vou mesmo? Não sei, tem que aguardar. Mas acho que eu vou conversar com essa menina logo para estabelecer um diálogo entre pessoas que habitam esse ambiente, que é um ambiente tão interessante do YouTube. Não sei. Qual o nome desse vídeo? A história da crítica que amadurece.